Uma mudança importante pode prejudicar milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Vou trazer para vocês aqui essa informação. Nicolás Maduro manda recado para Lula. É isso mesmo, Maduro manda recado para Lula e Bolsonaro ataca Barroso. Como se não bastasse, a primeira-dama Janja apronta mais uma vez. Fique comigo até o final desse vídeo. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque são informações importantes que vão sanar as dúvidas de milhões de brasileiros. E se você quiser ficar por dentro de tudo que tem acontecido na política aqui do Brasil e também do mundo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar também os seus comentários para que o nosso trabalho continue aqui nessa plataforma aqui do YouTube. Sem mais enrolação, vamos lá começar com a primeira informação que eu tenho para vocês aqui, tá? A primeira informação que eu tenho, gente, é uma mudança que estão propondo fazer para, de alguma forma, prejudicar milhões de brasileiros. Olha essa mudança, gente, que deve acontecer. Será que vai acontecer mesmo? O que os deputados querem mudar no BPC para aprovar corte de gastos? Os deputados federais de esquerda, olha só, esquerda, hein, querem que sejam feitos ajustes no texto do pacote de corte de gastos que trata do BPC, o famoso LOAS, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Isso porque eles consideram que, da forma como o governo propôs, pode haver retirada de direitos. Na noite da segunda-feira, dia 9, secretários do Ministério da Fazenda fizeram uma reunião com a bancada do PT, partido do presidente Lula, para ouvir as preocupações dos parlamentares em torno das mudanças. O secretário executivo da pasta, Dário Dorigan, há um consenso de que é hora de fazer correções no benefício. O secretário admitiu nesta terça-feira que talvez seja possível fazer um ajuste ou outro menor no texto para destravar a votação. O Metrópolis apurou que as ideias de mudanças podem ser resumidas em 3. Olha só que mudanças ruins, tá? Para quem recebe e para quem deseja receber o BPC. Primeiro, somar os rendimentos brutos mensais dos membros da família sem deduções previstas em lei. Ou seja, um absurdo. Por quê? Existem previsões legais que autorizam você não incluir na renda bruta mensal um determinado valor, como, por exemplo, compra de medicamentos, porque o particular não fornece, compras de fraldas geriátricas, gastos, que ali é para a sobrevivência da pessoa, então esses valores não entram. O que o governo quer fazer? Quer que esse valor entre na contagem. Revogar a não contabilização de benefícios da Seguridade Social de um membro da família para ter elegibilidade ao BPC, ou seja, o que o governo inicialmente está propondo é que se a outra pessoa recebe um benefício da Seguridade Social, do INSS, esse benefício tem que entrar na contagem, tá? E segundo, alterar a definição de família, sendo permitida a adesão de membros sem coabitação em casos específicos. Então, algumas mudanças aqui o governo quer fazer, mas vamos ver se os deputados vão aprovar, como vai ficar essa situação. Eu só sei que, gente, se mexer no BPC, pelo amor de Deus, tem que mexer em outra coisa. Tem que mexer nas coisas do governo. Mexe em deputado, mexe em senador, mexe em governador, mexe sei lá o quê. Mas vai mexer na população mais vulnerável? Não. Já querem tirar a bolsa salarial do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Já quer tirar. Se ganha 2 salários mínimos, já não recebe. Então, não vem mexer com o trabalhador, não, e nem com o pessoal mais vulnerável, porque eu fico estressado, hein? Vamos seguir aqui, ó. Agora, gente, situação atual de Lula, tá? Situação atual de Lula. Nicolás Maduro mandou recado para o Lula. Maduro deseja rápida recuperação a Lula. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou uma mensagem em suas redes sociais em que deseja rápida recuperação ao presidente. O titular do Planalto foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar uma hematoma na cabeça. Olha o que disse o Maduro. Acompanhe de mostra uma evolução positiva da situação médica do Lula, a quem transmito toda a minha solidariedade e voto de rápida recuperação. Valendo lembrar, gente, que o Lula fez a cirurgia, está bem, tá? Está com uma rápida recuperação, mas ainda está na UTI, ainda está internado. Ou seja, ainda é uma situação que tem que ser levada com uma certa cautela. Portanto, não seria o mais óbvio o Geraldo Alckmin assumir as atividades da presidência, ou assumir o cargo da presidência, até que tudo isso se resolvesse? Sim, mas não é isso que deve acontecer, tá? Segundo o que foi apurado, Lula, mesmo estando na UTI,
não deve passar o cargo para Geraldo Alckmin. Mesmo internado após uma cirurgia, Lula não passará o exercício do cargo a seu vice, Geraldo Alckmin. O presidente está consciente e se recupera bem após ser submetido a um craniotomia no Hospital Sírio-Libanês. No entanto, não há qualquer gabinete presidencial montado no local. Lula ficará nos próximos dias e permanecerá na unidade de tratamento intensivo na UTI. Ou seja, Lula não vai passar para o Geraldo Alckmin o cargo de presidência enquanto ele estiver na UTI. Agora eu quero saber a sua opinião. Lula deve vir, sim, como candidato à presidência da República em 2026. Vocês acham que ele teria vigor, saúde, força para levar esse mandato até 2030? Ou vocês acham que esse deve ser o último mandato de Lula, né, em decorrência desses problemas de saúde que ele tem já faz algum tempo, e etc. Eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Lula vem para 2026 ou ele deve mandar algum indicado, porque ele não teria mais aquela força toda para poder assumir uma presidência da República, né? Vamos seguir aqui, gente, agora falando a respeito da Janja, aproveitando que nós estamos falando de Lula, né? Da Janja. Gustavo Gayer faz grave acusação à Janja Palusa. Ó, já estou pensando em Janja Palusa por conta das festas que ela promoveu usando o dinheiro do povo brasileiro, né? A Janja apronta cada uma, né, gente? Nesses últimos tempos aí, foi uma vergonha atrás da outra. Como se não bastasse os ministros do STF, né? Dias Toffoli, né? Alexandre de Moraes, a Janja aí xingando Elon Musk, uma série de questões, né? O pessoal, ó, ali falando que ela até tem um negocinho aqui, ó, com o Macron, que é o presidente da França, né? Tá uma situação engraçada. E aí, agora, vem aí Gustavo Gayer e faz uma acusação envolvendo a Janja. Vamos ver o que disse o deputado federal Gustavo Gayer. Que sejam as nossas vitórias, elas devem sempre ser celebradas. E agora tem uma pequena vitória, né, que eu devo celebrar. Em abril desse ano, saiu uma notícia no Antagonista mostrando que a Secom do Paulo Pimenta havia feito uma mega licitação onde apenas as empresas amigas do PT haviam ganhado. Pessoas próximas aos petistas, ao Paulo Pimenta, a Janja, apenas as empresas do PT ganharam a licitação. E a divulgação dos vencedores dessa licitação saiu na imprensa antes mesmo que os envelopes fossem abertos, o que é ilegal, o que mostra claramente que algo muito errado aconteceu ali, obviamente com desvio de verba, com mais corrupção, que é o que o PT faz com maestria, né? Com base nessa notícia da imprensa, saiu no Antagonista, nós aqui do meu gabinete fizemos um requerimento, mandamos uma denúncia-crime para o TCU, para que o TCU investigasse essa licitação, a mega licitação da Secom, encabeçada pelo Paulo Pimenta, mas que a gente sabe que foi a Janja que arquitetou tudo por trás. A Janja que manda na Secom. O Paulo Pimenta está ali só de decoração. Recebemos uma notícia agora. A notícia é essa. Exclusivo. TCU recomenda que Polícia Federal investigue mega licitação da Secom. A área técnica do Tribunal de Contas da União também afirma que critério de melhor técnica adotado pelo governo foi indevido. Eles analisaram a nossa denúncia, fizeram uma investigação e perceberam que realmente algo muito errado estava acontecendo ali. Embora a Secom tenha suspendido a licitação, a tentativa de pegar o dinheiro público, né, e já tinha feito, o processo tinha sido feito de forma errada, obviamente com o intuito de desviar dinheiro público. Identificamos antes que isso acontecesse, pedimos investigação, o TCU investigou e agora a Polícia Federal foi requerida, né, pelo Tribunal de Contas a investigar. Então agora nós temos um ministro do Lula sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção. Não é à toa que já tem um tempo que o Lula já está dando sinais de que vai dar um pé na bunda do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, como vocês sabem, é aquele comunista declarado, né, que odeia a direita e faz de tudo para poder pegar o dinheiro público e fomentar o verdadeiro gabinete do ódio, que agora a gente está sabendo, inclusive a própria imprensa já fala, que comanda o gabinete do ódio é a Janja. Então eu acredito que se essa investigação for levada a sério pela Polícia Federal de verdade, não a Gestapo do Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal de verdade, acredito que eles vão identificar que quem estava por trás dessa licitação mal feita foi ninguém mais nem menos que a primeira-dama. A primeira-dama que é hoje, como os próprios jornais já falam, a imprensa já fala, é quem manda na área digital. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação, hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima.
né? Ele não dominava ali a comunicação toda. É tudo fatiado ali. Então, ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta. Ele não se mete A primeira-dama, isso é importante. Talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação. Inclusive, diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele. Inclusive, não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. E essa mega licitação tinha como intuito melhorar a aprovação do Lula usando o nosso dinheiro, já que o Lula não para de degringolar. O governo está indo de mal a pior, a economia está péssima, eles precisam dar uma maquiada para o povo não ver o Lula como ele realmente é, e a Janja ficou à frente disso. Então, eu acredito que essa investigação vai acabar chegando no cerne da questão, que é a Janja que estava por trás dessa licitação para as empresas amigas do PT. É uma pequena vitória, e a gente deve sempre celebrar. Isso, com certeza, o Paulo Pimenta vai cair. Afinal de contas, acho que mesmo sem essa matéria ele já cairia, porque, como o próprio Lula diz, ele está muito indignado e muito insatisfeito com a atuação da SECOM, porque ele acredita que o povo brasileiro não o ama porque a SECOM não está fazendo um bom trabalho. Não é o preço das coisas, não é a inflação, não é a ditadura, não é a perseguição, não é nada disso. Não é a Janja gastando R$4.000 por hora do nosso dinheiro, não. Na cabeça do Lula, ele só não é amado pelo povo brasileiro porque não estão divulgando ele como deveria ser divulgado. Bom, acho que agora esse sonho dele vai cair por terra. Eu quero ver quem que vai assumir a SECOM, porque uma coisa a gente já tem certeza, o Paulo Pimenta vai cair e vai voltar a ser deputado federal com a gente aqui na Câmara dos Deputados. Tá aí, gente. Então, Janja passando por essa investigação, né? E o Paulo Pimenta também. E aí a Janja, realmente, gente, é ela que coordena toda essa parte aí de mídias, é ela que manda em tudo. Ela que tá mandando em tudo aí, né? E quem sabe, né? Ela não disse várias coisas já sabendo da repercussão. Gente, ela não é boba, né? Ela não é boba. Então, as falas dela, para mim, são muito bem pensadas. Tudo que ela fala, tudo que ela... em tudo que ela se movimenta, os eventos, as ações. Então, ela não é boba, não. Vamos continuar acompanhando aí para ver até onde que ela vai, né? Agora, quem mandou o recado para Luiz Roberto Barroso foi o Bolsonaro, viu? Bolsonaro participou de uma entrevista na Auri Verde, que é um dos maiores canais e rádios que tem aí em relação ao assunto de política, e Bolsonaro mandou um recado para Barroso sobre a câmera, né, em farda. E aí, o que Bolsonaro disse em relação a isso para Luiz Roberto Barroso? Recebe aí, Barroso, o recado do Bolsonaro para você. Olha aí. Cada um tem a sua opinião. O Tarcísio tem a dele, o tocante à Câmara, eu tenho a minha, tá? E não é por causa disso que nós temos alguma diferença, a gente vai brigar. Eu vou brigar com o Tarcísio por causa disso. A minha opinião é não ter Câmara. O Tarcísio é ter. E a sociedade de São Paulo que faça o julgamento. Agora, não crucifique o Tarcísio por causa dessa opinião dele. Opinião dele, passou a ser ação, né? Agora, pior do que isso tudo, né? Pior do que a minha opinião, pior do que a opinião do Tarcísio, é o ministro Barroso determinar que São Paulo tenha Câmara. Ué, girou agora governador? O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal virou governador agora? Já está errado. Menos errado teria se determinasse o Brasil todo. Por que só São Paulo? Essa interferência atrapalham. É a mesma coisa do ministro Fachin. Decidiu, por causa da pandemia, que a Polícia Militar não podia subir comunidades. E até hoje está valendo a DPF dele. E aí, Bruno Musa, quero ouvi-lo sobre essa declaração que achou do diagnóstico da leitura do ex-presidente Bolsonaro. Está correto? Bom, Brown, eu acho que sim, mas eu vou dar uma opinião do que eu ouvi ontem, mais interessante ainda. Eu tive o privilégio ontem de ir num café da manhã e no almoço organizado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que nós sempre entrevistamos aqui, e quem palestrou foi o doutor Ives Gandra Martins e o doutor Modesto Carvalhosa. E ali foi debatido muito a respeito do sistema parlamentarista, presidencialista que o Diego falou. E eu só estou contando isso porque eu vou fazer o link com o que o ex-presidente Bolsonaro acabou de falar. O que eles falaram abertamente, e ali eu abro as aspas para eles, que conhecem tecnicamente a parte do judiciário, ou melhor, do direito, é que nas democracias avançadas,
o que a gente tem é uma separação dos poderes, onde o judiciário, ele simplesmente leva a interpretação da lei de forma técnica. Aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é que eles assumiram todos os papéis e eles começaram, abre aspas novamente para eles,